Os tomates já mataram pessoas, mas isso foi muito antes deles se tornarem o principal ingrediente no condimento favorito de todos. Muitos até o chamavam de maçã venenosa. Veja, no final dos anos 1700, os tomates foram culpados pelas mortes de europeus ricos. Eles não tinham tecnologia para testar o envenenamento na época, mas se tivessem, teriam encontrado o culpado dentro do sangue das vítimas. Isso teria revelado uma história completamente diferente. O problema não era comer tomates, era como eles estavam sendo comidos. Naquela época, os aristocratas europeus comiam em pratos de estanho, sendo uma liga metálica composta por estanho, antimônio, cobre e pequenas quantidades de chumbo. E foi aí que tudo deu errado. Eles estavam realmente se envenenando sem saber, quando comidos em pratos de estanho, e muitas vezes com utensílios também de estanho, os tomates altamente ácidos formavam uma reação química que introduzia chumbo dentro deles. Assim, as pessoas que comiam os tomates ficavam muito doentes e chegavam até morrer, mas isso não foi a única causa da má reputação do tomate. Por muito tempo, os tomates foram confundidos com a baga da beladona, uma planta altamente tóxica, o que fez as pessoas acreditarem que eram venenosos e evitá-los por medo. Eles também eram considerados venenosos porque continham um produto químico venenoso naturalmente ocorrente, a tomatina. Então, novamente, as pessoas mantiveram distância. E, para ser justo, a tomatina é venenosa e realmente pode ser encontrada em tomates. Porém, ao consumirem os tomates, as quantidades ingeridas desta substância são tão pequenas que as pessoas não correm nenhum risco. Juntando tomatina e sua semelhança com a baga venenosa, o resultado foi o distanciamento entre o tomate e a boca do público. Mas como você sabe, os tomates não mantiveram sua má reputação para sempre, e essa mudança é graças, em parte, a um homem que em 28 de junho de 1820 fez algo absolutamente ultrajante. O coronel Robert Gibbon Johnson subiu os degraus do tribunal do condado da cidade de Salem e falou para uma multidão reunida. Era o auge da temporada de tomate e ele tinha um plano. Ele segurou um tomate maduro para a multidão e ele o comeu. Uma mordida de cada vez, até não sobrar nada. Mas ele não parou por aí. Ele pegou outro e repetiu o processo até acabar com uma cesta cheia da fruta. A multidão atônita aplaudiu e uma banda começou a tocar. O coronel Johnson não morreu naquele dia, mas a percepção das pessoas sobre a fruta vermelha e suculenta mudou para melhor, tornando muito mais fácil para o plano de outro homem, apenas 14 anos depois. O Dr. John Cook Bennett começou a pregar sobre os benefícios dos tomates. Ele afirmava que os tomates eram milagrosos e que podiam curar qualquer doença, de indigestão a cólera e até doenças causadas por viagens. Os tomates, ele afirmava, eram uma verdadeira cura para tudo, mesmo não tendo nenhuma evidência para apoiar suas afirmações. E parecia que as pessoas nem precisavam de evidências. O entusiasmo do Dr. Bennett pelos tomates pegou, e a popularidade da fruta começou a crescer. E mesmo que ele não acreditasse neles, ele ajudou os charlatães a vender pílulas cheias de extrato de tomate. Agora, se a virtude está no tomate, por que não ingeri-los em seu estado simples não composto? As pessoas devoraram, literalmente. Centenas de milhares das pílulas foram vendidas ao público. Elas até se mostraram populares o suficiente para inspirar imitadores. Muitas vezes essas pílulas de tomate continham pouco ou nenhum tomate nelas. E mesmo que eles afirmassem curar casos de diarreia, às vezes eles incluíam laxantes contraproducentes. Apesar de tudo, essa moda durou mais de 20 anos. A demanda por essas pílulas falsas finalmente diminuiu quando as pessoas se sentiram confortáveis o suficiente para incorporar tomates frescos e inteiros em suas dietas. Algo que facilitou a transição da pílula para os tomates reais e não filtrados foi o ketchup. O ketchup, de acordo com alguns registros, estava em ascensão desde sua primeira menção por volta de 300 a.C. Desde o original ketchup, ketchup e ketchup,
descoberto na antiga China, que consistia em uma pasta marrom fermentada, feita de tripas de peixe e soja. Na Indonésia, ketchup era conhecido como kecap, e uma vez que o molho viajou para a Europa, ganhou um novo nome: ketchup. Somente em 1711 que a primeira menção de ketchup foi registrada. Mas mesmo com o nome familiar, nenhuma dessas primeiras versões de ketchup usava qualquer tomate em suas receitas. Uma das primeiras menções conhecidas de tomates no ketchup veio de um horticultor americano. Em 1804, ele escreveu que eles faziam um fine catsup. Este ketchup de tomate era bastante diferente do que conhecemos hoje. Incluía álcool e não tinha o açúcar e o vinagre que compõem os ingredientes modernos do molho. Mas lembra do Dr. Bennett? Bem, ele realmente começou a criar receitas para cozinhar seu próprio ketchup de tomate. Isso foi durante um tempo em que o principal ingrediente do ketchup ainda era peixe ou cogumelos. Ele novamente usou seus poderes de persuasão para convencer o público a começar a fazer seu próprio ketchup de tomate. Infelizmente, durante esse tempo, o ketchup de tomate não era tão bom assim, ou saudável. Onde outros ketchups podiam durar anos após serem engarrafados, o ketchup de tomate durava 1 ou 2 meses antes do crescimento de leveduras e mofo. E quando foi engarrafado comercialmente, as empresas usavam produtos perigosos como o alcatrão de carvão para dar-lhe a cor vermelha que conhecemos e amamos hoje. Como resultado, a reputação do ketchup de tomate azedou novamente e um cozinheiro francês até alertou contra a compra de ketchup comercial feito com tomates. Chamando-o de uma substância vegetal suja, decomposta e podre, não era exatamente a comida causadora de morte e cheia de veneno que tinha sido, mas os tomates no ketchup não estavam indo bem. Felizmente para todos que amam ketchup e não conseguem comer suas batatas fritas, hambúrgueres, cachorros quentes, ovos mexidos ou até macarrão com queijo sem ele, um homem veio para salvar o condimento de uma vez por todas. Henry J. Heinz, aos 32 anos. Depois que os tomates ganharam ampla aceitação, Henry criou uma empresa com seu primo. Seu produto, ketchup. Mas não era apenas qualquer versão antiga de ketchup. Era uma nova e melhorada receita de tomate, exceto que na época não era conhecido como ketchup. Quando Henry começou a vender o ketchup Heinz, ele o marcou como catsup, que era o termo mais comum nos Estados Unidos na época. Enquanto a maioria das empresas usava garrafas de vidro marrom, Henry tinha uma ideia diferente. Para mostrar que seu produto era puro e superior, ele o vendia em garrafas de vidro transparente. Isso garantia que seus clientes sempre pudessem ver que estavam comprando um bom produto. Mantendo sua reputação por alimentos puros, Henry não usou os conservantes e corantes aditivos que outras receitas comerciais usavam. Em vez disso, ele usou tomates vermelhos e maduros que continham um conservante natural chamado pectina. Isso, junto com grandes quantidades de vinagre para ajudar na conservação, manteve o catsup Heinz bom na prateleira. Mas o catsup Heinz não duraria muito. Na década de 1880, catsup estava fora e ketchup estava dentro. Heinz renomeou seu produto para se destacar de seus concorrentes. No entanto, se destacar pode não ter sido o único motivo para o reposicionamento da marca. Do outro lado do Atlântico, na Grã-Bretanha, havia uma distinção entre o barato, baixa qualidade de catsup e o mais caro, alta qualidade e muitas vezes importado ketchup. Hoje, o ketchup de tomate dominou o mundo ocidental dos molhos, deixando a pasta de peixe original quase esquecida. Em 2021, o mercado global para o amado condimento à base de tomate tinha atingido 20 bilhões e 900 milhões de dólares. E enquanto o ketchup foi feito com ingredientes de peixe, a cogumelos ao agora famoso tomate, hoje em dia quase todos eles se parecem e têm o mesmo gosto: vermelho, doce e à base de tomate. Esta é a história de como um tomate venenoso, transformado em cura para tudo,
eventualmente se tornou o ingrediente-chave em um condimento amado. Para mais histórias interessantes, certifique-se de se inscrever no Rota da Descoberta e tocar aquele sino para que você nunca perca um episódio.